Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Se é sexta-feira, você sabe, é dia da nossa coluna de literatura aqui no Jornal Nova Brasil Brasília e Paulo Pimenta já está por aqui. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Bom dia, Ari, bom dia para os nossos ouvintes. Mais uma sexta, uma grande alegria e a gente aqui mais uma vez. Vamos, a gente sabe que os ouvintes ficam já ansiosos, programados para acompanhar as dicas que a gente traz aqui, também as reflexões. E hoje você tem mais um livro para trazer, um livro, eu sempre falo das capas, capa bonita, né? Essa cor de capa rosa, é linda. Conta pra gente. É o livro da Maria Ribeiro, que ela é escritora, jornalista, cineasta, roteirista, ela é tudo, assim. E a Maria Ribeiro fez um compilado das crônicas que ela tinha escrito e criou um livro chamado Não Sei Se É Bom, Mas É Teu. E é um título já muito interessante, assim, e eu acho que é legal a gente trazer isso para os nossos ouvintes, porque na correria do dia a dia eu vejo que as crônicas elas têm um lugar muito especial na vida dos ouvintes aqui, dos nossos leitores, de quem acompanha a nossa coluna, porque você não tem, como a gente já falou aqui outras vezes, uma ordem para ler ali o livro, você não tem ali um compromisso de terminar um capítulo longo, então são crônicas, você lê o quanto dá, e eu acho que isso te traz para mais perto da pessoa, né? A crônica tem justamente esse poder de colocar você ao lado ali da pessoa que está escrevendo, de entrar no universo dela, ela que está falando sobre coisas normalmente que existem, tentando trazer um pouco da beleza, da realidade dali, transformar aquele presente, aquele momento presente ali em uma coisa bonita de ser vivida numa reflexão. Aqui nesse livro da Maria Ribeiro, Ari, o prefácio é da Anitta e o pós-fácio é do Caetano Veloso, então já é um livro, exatamente. E a Anitta diz uma coisa interessante sobre a Maria Ribeiro. Ela diz que a Maria tem o tom da intensidade, da reflexão e da beleza, mesmo em momentos que parecem não ter nenhum motivo para serem belos. E eu acho que isso é exatamente o que uma crônica faz com as pessoas. A gente tem grandes cronistas no Brasil. A Maria Ribeiro tem um texto muito, às vezes ácido, às vezes reflexivo, às vezes maternal. Ela coloca todas as personagens dela, todas as personas ali em crônicas diferentes, que vão de assuntos de Vini Júnior a ex-presidentes, passando por Bruno e Dom, falando sobre a Amazônia, falando sobre o dia a dia dos filhos dela ali, nos jogos do Fluminense, do Flamengo. Então, é muito interessante você poder... É quase como se você estivesse assistindo a um story dela em tempo real, sabe? Ô Paulo, então só para a gente recapitular para o ouvinte que às vezes não está tão acostumado, habituado com a leitura, e até com a nossa coluna aqui, quando a gente fala de um livro de crônicas, a gente está falando sempre... não exatamente de uma história linear, mas de Exato. Textos ali compilados que a pessoa pode ler um, pode ler dois, pode ler o que está no comecinho do livro e depois no final, então não é preciso seguir aquilo que a gente está acostumado num livro tradicional. Exato, assim, a crônica ela se fez muito presente nos jornais, nas revistas, né? Então até o mesmo espaço e o tamanho que a crônica tem não é tão longo. Então aqui mesmo no livro da Maria Ribeiro, você não tem mais de 2, 3 páginas com um texto. Então isso aí até facilita a forma como você está lendo. É um pouco triste a gente não ter mais tantos jornais impressos hoje, não ter uma seção de crônicas que fique ali permanente, mas nos sites dos grandes jornais tem, né? Tati Bernardi está escrevendo crônicas toda semana, Maria Ribeiro também no UOL e na revista Gama, e várias outras pessoas têm escrito isso. E é legal você entender, como eu falei aqui, a diversidade de assuntos que podem ser tratados numa crônica. Nessa daqui, por exemplo, a Maria Ribeiro já começa falando sobre um assunto que às vezes nem tem tanta proximidade com a minha realidade, ou com a sua, ou com um dos nossos ouvintes, mas que ali, da forma como ela escreve, você se sente inserido. Vou dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes de um texto dela que se chama Gostar de Gostar. Não é o texto inteiro, vou ler um trechinho para deixar aí de spoiler. Diz... Você me diz que o seu lugar no mundo é o Maracanã, e eu penso em me mudar para lá. Sou torcedor, você me avisa, resignado e orgulhoso, como quem exibe o próprio manual de instruções. Fico em silêncio, aperto os lábios, tiro e coloco a jaqueta jeans, tento te ler. Você gosta de futebol? Você pergunta. E sinto que a resposta certa seria sim, mas como estou num relacionamento sério com esse lance de falar a verdade, digo, não exatamente, mas gosto de quem gosta. Você fala, e eu percebo que é a interjeição mais linda do mundo,
E como assim eu nunca tinha dado valor? De futebol eu sigo. Como assim? Você pergunta. Não porque não entendeu, mas porque quer ver até onde eu vou com aquela narrativa de frases curtas. Gosto de quem gosta de futebol, repito, simples, sentindo que, embora você esperasse uma resposta mais longa, minha sinceridade também te surpreende. Aliás, repito, gosto de quem gosta de gostar. Gostar de uma maneira geral, insisto, como princípio mesmo, como se fosse um Deus, gostar, o Deus gostar com maiúscula, independentemente do que. E aí Muito você bom. vê como ela faz essa transição de um texto que poderia ter parado ali no futebol, ter adentrado aquilo e já transforma numa questão de sentimento. E é muito bacana ver a destreza e como a Maria Ribeiro consegue escrever bem. Esse livro aqui, para quem já leu as crônicas dela, quem acompanha a Maria já há algum tempo, vai ver que vários textos já tinham lidos, assim. Eu mesmo já tinha lido quase todos eles, porque eu acompanho a Maria há muito tempo, eu gosto muito da forma como ela escreve, então para mim não teve tanta surpresa no livro. Mas eu acho muito interessante para quem não a acompanha na internet, não a acompanha nos textos dos sites, para poder fazer essa leitura. Antes da gente terminar, já juntando com isso, eu trouxe um outro texto para a gente entender que a crônica também fala sobre um momento que a gente está vivendo, às vezes um contexto histórico, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que você esteja andando na rua, veja um carro, a forma como uma pessoa olhou para outra e dali nasce uma crônica, e pode ser também que você pegue um fato que realmente aconteceu, uma notícia, e transforme aquilo num texto. Você faz muito isso, né? Eu Lugares tento. por onde você passa, viagens. Quem acompanha o Paulo no Instagram, em Pimenta Paulo, de vez em quando é surpreendido com uma fotinha, alguma coisa, e um texto de um momento que talvez ali passasse despercebido aos olhos de todos nós, mas ali parece que é como se você fotografasse, né? Exato. De fato, obviamente, mas também com os olhos e congelasse os detalhes daquele momento e transmitisse num texto que é muito legal. A gente tenta jogar esse futebolzinho aí, já que a gente está nesse assunto aqui do título. Mas a gente diz o seguinte, a Maria Ribeiro fala, o nome da crônica é Vini Júnior. Eu achei interessante porque, enfim, hoje todo mundo sempre soube quem foi o Vini Júnior, porque é um grande jogador. Hoje, pelo relacionamento que ele tem com a Virgínia, tá na boca do povo. Então, dos mais jovens até os mais velhos, todo mundo está sabendo. E em 2023 teve um caso muito ruim de racismo, o crime, né, de racismo. E a Maria Ribeiro escreveu justamente sobre isso, e a forma como ela coloca é muito interessante. Ela diz o seguinte: você quer falar sobre futebol? A interrogação feita no último domingo pelo técnico do Real Madrid é a pergunta do ano. Deste e de todos os outros. Diante da repórter espanhola, que havia mencionado a derrota contra o Valência, Carlo Ancelotti foi em frente. Derrota? Time? Você quer falar sobre isso? E seguiu. Ou vamos falar do que houve aqui. Racismo. Não há outro assunto. Em 2023, um homem foi xingado por um estádio inteiro. Mono, gritavam eles, em uníssono, contra Vinícius Júnior, o craque de 22 anos. E a essa altura todo brasileiro já sabe que mono quer dizer macaco. Vini, que em 2018 deixou o Flamengo, onde começou a treinar garoto. Foi para a Espanha ainda adolescente, aos 18. Deve voltar como lei. Porque só gritar não é suficiente. E isso o rapaz de São Gonçalo, ele próprio, já vem fazendo. No Twitter disse que queria ações e punições, que não se comoveria com hashtags. Ancelotti, o técnico que até então seguia a cartilha de sempre, a de deixar pra lá, foi na mesma linha. Há um problema em La Liga. Pronto. 1 mais 1 é igual a milhões. A matemática das revoluções é outra e começa com pessoas, que decidem fazer de outro jeito, que resolvem que não é assim porque sempre foi e pronto. Até a Copa de 70 não havia os cartões vermelho e amarelo. Até 2016 não havia VAR. Até 21 de maio não havia Vini. Não desse jeito. Acho que a data pode ser antes e depois. E não só para o mundo do futebol. E claro que a FIFA merece todos os dedos apontados em sua direção. Mas e nós? Falo por mim. Sempre me considerei antirracista. Meus amigos, no entanto, discordam. Príncipe do Gueto, um dos faróis que me guiam nessa discussão, volta e meia me questiona. Não dá para ser antirracista e gostar da família real, ele diz. Príncipe tem razão. Diante de uma abolição que ainda não foi feita, como ficou evidente no estádio Mestalha, há que se pensar em quem chamamos de rei. No último domingo, meu caçula foi ver o Flamengo no Maracanã. O time havia ganhado, mas Bento chegou em casa chateado. As imagens de Vinícius Júnior chorando, a violência do árbitro que o expulsou com um cartão vermelho, era só isso que importava. Qual o sentido do VAR se não de fazer justiça?
Ontem, no Mercado Livre, a figurinha de Vini do álbum da Copa de 2022 estava custando R$ 32. Daqui a 50 anos, desconfio que valerá muito mais. Vinícius Júnior deveria virar lei, livro, bandeira, camiseta, passeatas, autocrítica, feriado. Maio acaba de ganhar uma nova data na luta por nossa mais importante ferida. Você quer falar sobre futebol? E eu acho que é isso, né, Ari? O que a gente comentou aqui sobre como você consegue transformar um assunto do cotidiano numa reflexão, num texto que não está ali para te fazer, para te obrigar a pensar necessariamente ou para dar uma opinião simplesmente, mas para que te traga para um outro universo também da literatura e que, como a literatura tem por praxe e como função, que te faça refletir de alguma forma, né? Acho que a crônica é um dos gêneros mais bonitos da nossa literatura, é interessantíssimo, e queria deixar hoje essa recomendação de Não Sei Se É Bom, Mas É Teu, da Maria Ribeiro. Muito bom, super dica. Paulo Pimenta, obrigada por hoje, bom fim de semana, até a próxima sexta. Ari, obrigado para os nossos ouvintes, eu tô lá em @PimentaPaulo no Instagram, vamos trocar uma ideia sobre livros, falar sobre as nossas próximas leituras. Um abraço. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história.